Oi gente, tudo bem com vocês? Precisava vir aqui gravar um vídeo, né, pra vocês não esquecerem de mim. E o vídeo que eu vou gravar hoje, na verdade, passou na minha timeline. Passou, né, eu tava vendo algumas coisas no YouTube, daí eu vi, assim, o título desse vídeo e eu não quis assistir. Eu quero assistir com vocês porque eu quero dar a minha opinião. Eu acho que eu, como evangélica, como pastora e como mãe, né, de um filho autista, eu acho que eu tenho propriedade pra falar desse vídeo. E eu tô com medo, na verdade, de assistir. Sabe aquele vídeo que tu passa assim, tu pensa, ai meu Deus do céu, não quero nem ver, né? Mas eu queria assistir porque eu queria poder dar a minha opinião. Não sei o que esse pastor falou no vídeo, mas eu acho que pelo título já dá pra mais ou menos imaginar, né, o que ele disse. E vamos ver, vamos ao vídeo e eu já vou comentando, né, conforme ele vai passando. Deixa eu só abrir aqui. Fique bravo comigo. É qualquer coisa, o pastor Júnior vai explicar para você. Chegou minha irmã, disse assim: pastor, eu fiz uma pós, e eu sou uma especialista para trabalhar com crianças especiais, especialmente crianças autistas. E eu falei para ela: trabalhar com o quê? Falou: com crianças autistas. O que é isso? Você nunca ouviu falar, pastor, de criança autista? Eu falei: não. Que ele fala, né, que uma professora procurou ele, provavelmente uma professora de escola, né, que tem várias especializações e que trabalha com crianças autistas. E ele, eu não sei se realmente é falta de conhecimento sobre o tema, ou se ele tá sendo sarcástico, né? Aqui, se ele tá sendo sarcástico, que já chama a atenção, né? Porque não é a forma correta de você se comunicar com uma pessoa, né, gente? Meu avô morreu com 94 anos e ele nunca ouviu isso. Não, pastor, como assim? Eu fiz... O avô dele pode nunca ter ouvido, né? Mas eu acho que provavelmente ele já ouviu em algum momento da vida dele sobre autismo, né? E o que acontece? A gente... Deixa eu até tirar aqui pra falar. E o que acontece nesse caso, né? Com vários transtornos mentais e deficiências neurológicas, né, que hoje em dia são diagnosticados. Antigamente não é que não existia, antigamente existia, só que não era diagnosticado. Quantos psicólogos, quanto acesso a gente tem à psicologia, à psiquiatria, à medicina hoje em dia? Antigamente não se tinha muito acesso, né? Falando pela minha mãe morava numa cidadezinha bem pequenininha, perto de Florianópolis, chamada Angelina, que era um ovo. Ai, nunca ouvi falar sobre isso, nunca ouvi falar sobre aquilo, nunca ouvi falar sobre autismo. Nossa, TDAH, antigamente não existia. Eles pensam, né? Antigamente não existia TDAH, antigamente não existia autismo, antigamente não existia transtorno bipolar, nem depressão, ninguém se falava disso. Por que ninguém falava disso? Porque não tinha diagnóstico, não tinha médicos capacitados ali para diagnosticar. Era difícil um psicólogo, era difícil um psiquiatra dentro, às vezes, de cidades pequenas, que geralmente é onde os nossos pais nascem, né? Até mesmo cidades grandes, era difícil ter o diagnóstico porque o conhecimento também era muito pequeno, né? Com relação a isso, ninguém procurava ajuda. A pessoa às vezes tinha isso a vida inteira e não procurava ajuda. Por exemplo, eu tenho um tio que ele cometeu, né, e ele tinha depressão há muito tempo, mas não foi diagnosticado, não foi visto no médico, enfim, né, coisas que aconteciam antigamente, que hoje em dia é mais fácil o diagnóstico, né? Então não é que não existia antigamente, existia, mas a pessoa era tirada pra bobo. É lerda, que nem a minha mãe, ela mal conseguiu completar a 4ª série, porque é burra. Cursos? Os médicos agora fazem o laudo, são crianças laudadas. Não sei o que é isso. Ela olhou para mim assim. Eu tenho 29 alunos na minha turma, 29 crianças. Eu falei assim: inclusive, pastor, eu quero ter uma sugestão. A igreja precisa ter uma classe para tratar com essas crianças especiais.
E ouvindo ela, então a professora aqui estava apresentando uma questão muito legal, né, de fazer uma classe só para essas crianças que necessitam de mais ajuda, né? eu falei assim, posso dar uma sugestão? Pode. Você é professora, sou. Os pais colocam essa criança, a escola coloca essa criança nas tuas mãos, sim. Põe óleo, elas vão entrando na salinha, põe a mão na cabeça dela e diz assim, eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Espírito maligno, sai dele agora em nome de Jesus. Pastor, eu falei, Passa 3 meses, ela vem falar comigo. E daí, minha irmã? Tudo bem? Tudo bem. E aí, como estão as crianças? Pastor, tinha um que estava com 7 anos, não falava. Outro não prestava atenção. Outro não fazia continha. Outro não conseguia ler. O outro... E agora? Pastor, dos 29 só tem 4 na minha sala. O que não falava está falando com todo mundo, abraça todo mundo, briga com todo mundo. O que não fazia continha está virando matemático. O outro que... Hello? Sabe essa tempestade lá fora? Que quer colocar dentro da igreja? E que a igreja se molde com aquilo que está lá fora? E a igreja vai comendo isso com farinha, como se fosse verdade. Bom, vamos lá. A gente expulsa quando é demônio. E, nesse caso, autismo não é demônio. Autismo é uma condição neurológica, já foi estudado, já teve muito estudo em cima disso. Até vou mostrar um estudo para vocês, que a criança ali por volta de algumas semanas, né, dentro da barriga, acaba tendo um crescimento maior de neurônios no córtex frontal. Vou ler para vocês o estudo, né, uma parte do estudo, vou deixar mostrado aqui, ó. Né, pesquisadores concluíram, neste pequeno estudo preliminar, o maior crescimento cerebral em meninos com autismo. Envolveu um número excessivo de neurônios CPF, não é o CPF de identidade, gente. É o córtex pré-frontal. Daí eles colocaram ali em siglas, né, CPF, mas quer dizer córtex pré-frontal, que é a parte da frente aqui, né, do cérebro, que tem neurônios a mais. Ao contrário do TDAH, que foi comprovado que aqui há uma deficiência de neurônios, por isso tanto assim esquecimentos, impulsividade, problemas com organização. Quem tem autismo já é o contrário disso, não que quem tem autismo às vezes não tem uma condição ali também de TDAH que pode acontecer, mas normalmente há um número excessivo de neurônios no córtex pré-frontal. A criança já nasce assim. A pessoa com autismo, ela já nasce com condição de autismo. Então, 2 coisas, né? Não é uma doença e não é demônio, porque demônio é a parte, tipo, na parte espiritual, né? Que eu acredito também, né? Já vi, inclusive, casos de possessões, mas no autismo não é o caso. Não tem isso. Tanto no autismo, quanto no transtorno bipolar, quanto na depressão, quanto no TAG. Enfim, alguns são, né, doenças, transtornos neurológicos, psiquiátricos. Alguns são condições neurológicas psiquiátricas, porque a criança já nasce, a pessoa ela já nasce assim. Então a gente tem que aprender a separar as coisas. E realmente, gente, eu já falei pra vocês aqui e eu acho que eu tenho propriedade para falar disso, porque eu sou evangélica, eu convivo, né, muito no meio evangélico. Graças a Deus, a igreja onde eu participo, ela sabe separar as coisas. Inclusive tem palestras, teve uma palestra esse mês, né, no mês de setembro, de conscientização à depressão e a doenças mentais, transtornos, né, neurológicos. Teve uma palestra com um médico psiquiatra cristão na minha igreja para estar conscientizando os evangélicos com relação a isso.
existem muitas pessoas, acho que não é só os evangélicos, existem muitas pessoas que elas não têm conhecimento, né? Os transtornos, enfim, todas as condições neurológicas e psiquiátricas, elas não são muito bem difundidas, as informações, não tem muita campanha de conscientização, a gente não vê muito, né? Então eu acho que muitas pessoas, elas falam por falta de conhecimento mesmo. Esse pastor, eu acredito que ele não tenha buscado conhecimento, que ele viva ali na bolha dele, né, achando que tudo é demônio, e não é verdade. A gente que tem um pouquinho mais de conhecimento, a gente sabe que não é verdade, a gente sabe separar as coisas, mas realmente no meio evangélico existe ainda muito disso. Eu trabalho com aconselhamento, né, na minha igreja, e já vieram muitas pessoas querendo que eu orasse por elas, e aí eu pergunto, começo a conversar, e a pessoa claramente sintomas e tudo de depressão. E daí eu falei, né, olha, você deveria te procurar, eu posso orar por você, mas eu te aconselho a procurar um psiquiatra, um médico para poder fazer um tratamento, que realmente a oração, gente, eu acredito no poder da oração, eu acredito que o Senhor, ele pode curar qualquer coisa, mas eu acredito também que muitas vezes a pessoa não é curada. E tudo tem um propósito. Quando a pessoa não é curada, tem um propósito para isso. Quando a pessoa é curada, também tem um propósito de Deus na cura da pessoa. Eu já fui curada de enxaqueca crônica, eu já fui curada de tendinite, então várias coisas eu já fui curada, mas eu tenho transtorno bipolar e eu ainda não fui curada. E a gente tem que aprender a separar as coisas. Essa pessoa, ela ficou insistindo comigo de que o problema dela era espiritual e ela queria que eu orasse por ela, expulsando ali o demônio que ela achava que tinha nela. E eu claramente, eu consigo, né, quando a gente tem ali comunhão com o Espírito Santo, a gente meio que consegue identificar algumas coisas, a gente tem um pouquinho de clareza, principalmente se a gente também busca conhecimento, né? Quando a gente busca conhecimento, a gente consegue identificar o que realmente é espiritual e o que não é espiritual. E no caso dela, era claramente, não era espiritual, era um problema mesmo emocional, né? De ordem emocional, de ordem... era uma depressão mesmo. Mas aí ela pediu pra eu orar, eu orei por ela, né? Expulsando, orando, enfim... Fiz a oração por ela e ela não contente, depois foi procurar outra pessoa para orar de novo por ela. E ela não foi buscar tratamento, né? Porque ela continuou achando que era espiritual e ela toda a vida pediu oração para várias pessoas na igreja e achando que o problema era que a gente não conseguia orar direito por ela. Então, assim, preconceito dela mesmo com a doença, que daí depressão, sim, depressão ela é uma doença e ela tem cura. E ela não quis procurar a cura, que poderia vir de um médico, né? Ela continuou, hoje eu não tenho mais contato com ela, não vi ela mais, talvez tenha até mudado de igreja, não sei, mas ela, pelo menos a parte que ela caminhou ali com a gente, ela não tinha ido buscar tratamento, continuava nas mesmas condições, fez várias escolas de cura na minha igreja, que na minha igreja tem algumas escolas assim de cura interior, escola de Esther, remissão, ela fez várias e nada funcionou, né? E nunca mais vi ela, não sei o que, não tive mais notícias. E não é só ela, existem várias pessoas dentro da igreja que a gente vê claramente que não é espiritual. Claro que existem sim os casos que são espirituais, mas, gente, pela minha experiência, assim, pelas pessoas que vieram falar comigo, eu acho que, assim, 10% era espiritual. A grande maioria a gente vê claramente que é uma TAG, é uma depressão, transtorno bipolar também bem comum. Mas por conta do preconceito, às vezes, da própria pessoa, de não reconhecer e acaba não procurando ajuda, acaba tendo vergonha também da sua condição. E é isso, gente.
Então, assim, eu acho que esse conhecimento ele tem que ser mais difundido nas igrejas. Graças a Deus, a igreja que eu participo já tem, né? Já tem essa mentalidade, já tem esse conhecimento e tá sendo bem difundido lá, inclusive na salinha tem um tratamento especial para as crianças para as crianças no espectro autista, né? Que às vezes não podem, algumas são de um nível mais elevado e elas não conseguem ficar na salinha por conta de barulho, por conta de muitas crianças, né, gritando, correndo e som alto. Tudo isso é feito um trabalho especial com elas. Então, assim, eu fico muito feliz de fazer parte de uma comunidade que pelo menos os líderes, eles têm conhecimento e eles têm esse cuidado, né, com relação aos problemas neurológicos e doenças mentais. Mas é triste que eu sei que em muitas igrejas não é assim, não funciona desse jeito. E é triste, gente, porque às vezes a pessoa ela tá com um problema que poderia ser resolvido, que tem tratamento, como TAG, depressão, transtorno bipolar. Transtorno bipolar não tem cura, mas tem tratamento. O autismo, ele também tem terapias que vão fazer criança, gente, lidar melhor com esse mundo, porque tu imagina uma pessoa, como eles têm neurônios a mais, eles são mais sensíveis a tudo, por isso que às vezes eles têm muita sensibilidade a barulhos, sensibilidade à luz piscando, hipersensibilidade a estímulos externos, por conta de ter, né, de ser neuroatípico, né. Bem triste esse vídeo, sabe, gente? Triste, mas na verdade esse pastor ele só tá retratando o que muitos evangélicos pensam, o que muitos evangélicos defendem. Até hoje existem evangélicos que acham que problemas neurológicos, os problemas mentais é demônio. E é triste porque a gente tem que separar, né? Nós somos carne, nós somos corpo, temos alma e temos espírito. Então a gente tem, às vezes, problemas nessas três esferas. Às vezes tem problema espiritual, às vezes tem problema da alma e às vezes o problema é só físico. E quando o problema é físico, precisa de tratamento, precisa de medicação. E não é demônio, é falta de conhecimento mesmo. Não tenho raiva desse pastor, nem nada. Eu sinto, assim, uma tristeza só. Uma tristeza do que ele tá difundindo, gente, num púlpito e pra internet, na verdade, pra todo mundo, né? Tem muita gente que provavelmente acredita, né, no que ele fala. Tem muita gente que provavelmente pensa da mesma forma que ele pensa. E eu sei disso porque eu sou do meio, né? Sou do meio cristão, evangélico, mas é muito triste que hoje em dia, né, nos dias de hoje, com internet, com você só dar um Google aqui, você vê vários estudos médicos explicando, né, cada doença, explicando cada transtorno, explicando cada probleminha neurológico, explicando condições, né, neurológicas, mas a pessoa prefere se fechar ali naquela bolha e não buscar conhecimento e achar que tudo é demônio, o que é triste. Então eu achei necessário, né, tá fazendo esse vídeo, tá fazendo esse react para estar realmente falando com propriedade. Eu, como evangélica, pastora e mãe de uma criança autista e de uma menina com TDAH e com transtorno bipolar, né? Tudo aqui. E não é espiritual, gente, não é. Eu já fiz várias escolas de libertação, eu trabalho, né, com isso também. E eu tenho bastante conhecimento também, né, na área ali espiritual, na área de libertação, mas eu tenho buscado bastante conhecimento e tenho conseguido separar as coisas e ver que realmente nós somos um ser tricotômico, nós temos alma, corpo e espírito, e existem problemas nessas três esferas e a gente só precisa saber identificar onde está o problema. E realmente, gente, autismo. Aí depois ele falou assim, porque o menino que não falava mais agora tava abraçando. Gente, em primeiro lugar, eu não sei, não dá pra saber se o que ele tá falando é verdade, porque ele já começou o vídeo mentindo pra professora que foi falar com ele, né? Que ele falou que não conhecia, que nunca tinha ouvido falar,
sendo que é impossível nos dias de hoje, talvez antigamente sim, mas nos dias de hoje a pessoa nunca ouviu falar de autismo. É muito impossível. Esse pastor tá dentro muito de uma bolha, assim, que ele não tem contato com ninguém do mundo exterior, ou ele está mentindo. E se a pessoa começa mentindo, ela termina mentindo, e a gente sabe quem é o pai da mentira, né? Então não dá pra saber se essa última parte que ele falou é verdade ou não, né? Não dá pra saber. Às vezes, essa criança que a professora tava tratando, ela tava acompanhando, talvez ela teve tratamento, essa professora também, né, com o conhecimento que ela tem. Oração, gente, eu acredito piamente no poder da oração, mas acredito também que possam existir tratamentos que tenham feito essa criança melhorar no comportamento dela, né, na socialização dela, porque a terapia ABA, ela ajuda muito nisso. E essa professora com conhecimento, provavelmente na terapia ABA, talvez ela mesma tenha não só orado, mas também ajudado as crianças ali na sala de aula. E então pode ser isso, ou pode ser que esse pastor esteja mentindo também, porque ele já começou mentindo, né, gente? Começou sendo sarcástico e mentindo, o que, né, por si só a gente já vê como é a pessoa, né? E é triste que tenham pastores assim hoje em dia, muito triste mesmo, triste, né, pelas pessoas que ele acompanha, pelos fiéis que ele acompanha, que provavelmente existem pessoas ali que ele acompanha que talvez nunca sejam curadas, porque não busquem tratamento, né? Tem um preconceito com relação a isso. Ai, gente, e é isso, eu fiz esse react aí, se vocês gostaram, né? Eu posso até fazer mais. Gente, os vlogs, eu gravei um vlog esses dias, só que eu não consegui parar pra editar ainda, porque gravar vlog é fácil, agora editar vlog é muito difícil, porque tu acaba tendo que cortar muitas coisas, pra ele ficar legal, né? Tu tem que saber ali, né? E tirar os espaços que ficar. Enfim, gente, dá trabalho editar vlog. Esses vídeos aqui são bem mais fáceis pra editar, quando a gente tá falando assim, quase não tem nada pra cortar. Agora vlog, às vezes tem bastante coisa pra cortar. E então eu não consegui parar ainda pra editar. Mas eu vou parar, gente. Eu tenho alguns vlogs gravados já, tem algumas coisas gravadas, mas eu realmente não consegui ter tempo pra parar e editar. E inclusive porque o meu marido tá trabalhando em casa agora e eu não tenho tanto tempo aqui no computador. E o tempo que eu tenho é limitado, então eu consigo fazer vídeos mais rápidos assim. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Essa semana eu vou tentar, né, soltar mais um vlog aí pra vocês. E até mais. Beijo, gente. Tchau.